Eu não falei bom dia de novo. Para os que chegaram aí depois da abertura. Só abrir aqui. Todos os anos, o Conselho do Ministério Sal da Terra, em todo o Brasil, se reúne para buscar uma palavra de orientação, uma palavra para o ano. Então, todos os anos a gente se reúne lá, em geral, em Uberlândia, para discernir em Deus qual é a palavra que nós temos para esse ano. Para o ano... Não, pode ficar tranquilo aqui. Daqui a pouco... Coloquei não em ótimos lençóis. Daqui a pouco ele vai participar na ceia junto com a gente e está tudo certo. Mas enfim, estou contando aqui, Paulo Júnior, a respeito do que todos os anos o Ministério discerne, né, como palavra, como orientação para o ano. Né? Isso tem a ver com a escola de liderança, tem a ver com os pequenos grupos, tem a ver com muitas das nossas reflexões aqui ao longo do ano. E a palavra desse ano é uma palavra que, no início, foi dirigida a Timóteo. Depois ela foi estendida a todos nós. Paulo tinha um discípulo, um jovem, muito próximo, um filho, ele considerava um filho, um discípulo, um filho, que também pastoreava junto com Paulo as igrejas por onde Paulo passava. Quando Paulo escreve especificamente para esse filho, para esse discípulo, ele diz assim: a gente passou por muitas perseguições, Timóteo, você e eu passamos por muita coisa. E, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Contudo, os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você, Timóteo, conhece as Sagradas Escrituras. Desde muito cedo, a sua mãe e a sua avó te ensinaram no caminho das Sagradas Escrituras. E essas Sagradas Escrituras são capazes de tornar você, Timóteo, sábio para a salvação por meio da fé. E aí vem o texto que é o texto da nossa reflexão durante todo esse ano. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, durante esse ano, nós vamos conversar a respeito da palavra em si. No caso aqui, a expressão utilizada por Paulo ao falar das sagradas letras ou falar das escrituras é a expressão grafo, de onde vem para nós gramática, de onde vem grafia. E aí quando ele fala santas escrituras, ele fala santas letras, se você quiser pensar assim. Muito bem. Durante esse ano, eu queria fazer um chamado, um pedido, uma convocação, ou simplesmente uma direção. Quem sabe se esse ano você decidir, agora que nós estamos bem no início do ano, a ler a Bíblia toda, do início ao fim. Quem sabe esse seja um projeto legal para fazer esse ano, né? Não sei quantos de vocês já leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas eu não sei se você sabe disso. Em média, se você ler 3 capítulos por dia, ao longo de um ano, você lê toda a Bíblia. No entanto, se você achar que isso é algo que você já fez, não, eu estou pensando em algo diferente, ok. Então planeje, quem sabe, fazer uma leitura do Novo Testamento. Quem sabe essa seja uma direção legal para você esse ano. Eu falo isso com muito cuidado, porque nos últimos tempos eu fui percebendo que existem vários tipos de leitores. Vários tipos. Então, durante o período em que eu trabalhava com educação, durante o período em que eu dava aula, eu demorei um tempo razoável para descobrir que nem todo mundo lê do jeito tradicional de ler. Demorei muitos anos para entender isso, muitos anos mesmo. Então, eu tenho amigos muito próximos, que não são leitores do jeito tradicional. Eu tive muita dificuldade de entender isso, porque eu não sei exatamente por que razão, eu sempre fui leitor. A leitura sempre fez parte da minha vida.
No entanto, por exemplo, eu conheci um amigo de infância, lá de trás mesmo. A gente fez quinta, sexta, sétima, oitava série junto. Participávamos da mesma comunidade, da mesma igreja. Marcelo Black, um grande amigo, grande amigo. Marcelo nunca foi um leitor, nunca foi do jeitão dele, embora Marcelo tenha feito 2 cursos superiores. Ele fez computação e direito, juntou as duas coisas, fez mestrado em computação, é um professor universitário. No entanto, ele fez a faculdade inteira dele com um caderno que ficou em branco quase até o fim. É interessante isso, né? Aí eu não posso dizer que o Marcelo não seja um leitor. Ele não é um leitor do jeito tradicional. Entendem o que eu digo? Do mesmo jeito, nessa mesma comunidade que nós tínhamos lá atrás, há muito tempo, tinha uma senhora, mãe de um grupo de amigos, mas em especial de um amigo. Na verdade, uma mãe de 6 filhos, do interior do Paraná, muito, muito pobre, muito simples. É uma longa história, mas ela teve que praticamente criar os 6 filhos sozinha na lavoura. E era impressionante conversar com ela a respeito da Bíblia. Eu demorei alguns anos para descobrir que ela não sabia ler. E eu só descobri que ela não sabia ler porque um dia eu cheguei na casa dela, ela falou assim: Cláudio, deixa eu te mostrar meus cadernos aqui, porque eu fui para a escola e agora estou aprendendo a ler. Eu achei aquilo tão lindo, tão fantástico, porque eu conversava com ela sobre as Escrituras, usando a expressão de Timóteo aqui. No entanto, ela não sabia ler do jeito tradicional de ler. Então parece meio incoerente eu chamar vocês assim: que tal esse ano a gente fazer uma leitura da Bíblia, mesmo sabendo que nem todo mundo lê do mesmo jeito? Tem gente que lê através das imagens. É interessante a gente pensar a respeito disso. Eu não sei se vocês sabiam, nos dias do primeiro século, ou seja, nos dias em que o Novo Testamento estava sendo escrito, quase ninguém sabia ler. Olha que coisa interessante. Então, por exemplo, quando nós vemos aqui a carta aos Romanos, o que é a carta aos Romanos? Antes de mais nada, é uma carta. Ela não é um livro de teologia, como muitas vezes a gente acha que pode ser que seja. Quando a gente vê Apocalipse, o que é o Apocalipse? O Apocalipse é uma carta, com um detalhe: os seus primeiros leitores eram basicamente ouvintes. Então a carta chegava lá, por exemplo, a carta de Apocalipse foi dirigida a Éfeso, a Sardes, a Tiatira, né? Aquilo que a gente chama de 7 igrejas ali da Ásia Menor, hoje na Turquia. Então a carta chegava lá em Éfeso. Alguém que sabia ler se colocava à frente da comunidade e lia a carta. E as pessoas ouviam. E a gente hoje olha para a carta de Paulo aos Romanos, olha para a carta de Apocalipse, a carta de Jesus, né, que João escreve, e a gente fica inventando tanta coisa, vocês não acham? Fica parecendo. Eu acho engraçado, tem um cara que eu gosto muito que diz assim: o Apocalipse parece na cabeça de uns que ela foi escrita há 20 séculos atrás, para agora, no século 21, alguns estudiosos estarem numa mesa, se debruçarem sobre essa mesa e entenderem. E nesse intervalo de 20 séculos aí, não era para ninguém entender, só eles entenderem. Isso faz algum sentido? Nenhum, né, gente? Então, o meu convite para a leitura, quer seja da Bíblia toda, e eu espero que alguém encare essa parada, ou quem sabe só do Novo Testamento, não é bem a leitura simplesmente, é se permitir ler. Entenderam? Não é simplesmente ler, mas se permitir ser lido pela palavra. Talvez esse seja o ponto mais importante. E aí, se você vai fazer isso lendo uma carta do Novo Testamento, ok. Se você vai fazer isso lendo os evangelhos, ok. Mas leia mesmo e se permita ser lido. No entanto, vou desafiar alguns aqui, quem sabe em dezembro a gente volta a ter essa conversa, e eu pergunto aqui, quem leu todo do início, né, do Antigo ao Novo Testamento? Quem sabe a gente tem alguns aí que encarem esse projeto. É um projeto legal, interessante. Alguém aí anima? Tô vendo uns doidos aí. Eu acho legal porque os mais próximos têm intimidade, né? Então começa lá bem, né? Começa em Gênesis, né? Pode pegar aí. Começa lá em Gênesis. Aí, ok, Gênesis é legal, né? Vai caminhando, tal. Depois vem Êxodo.
Êxodo também, história, né? No finalzinho de Êxodo já começa a ficar meio complicado, porque tem muita lei. Aí fala a respeito da construção do tabernáculo e entra em detalhes, né, a respeito de cada mobiliário do tabernáculo e assim por diante. Aí vem Levítico. Aí Levítico é um sofrimento, né? Aquele tanto de animal morrendo, né? Carneiro sendo degolado para tudo quanto é lado, e parece que é tudo igual, né? É um desafio, é difícil mesmo. Tem um amigo que diz assim que ninguém devia começar a ler a Bíblia pelo livro de Levítico. Aliás, se quiser pular, é brincadeira, viu, gente? É brincadeira, não é assim não. O que está acontecendo? Eu queria dar um testemunho aqui, porque eu sempre gostei muito de ler, herdei isso do meu pai. Lá em casa, meu pai fazia as promessas baseado em livros, né? Ah, se você ler tal livro, você vai conseguir isso ou aquilo, né? E acabou se criando um hábito nosso lá em casa. Mas eu sempre tive muita dificuldade de ler o Velho Testamento, né? Aliás, eu e toda a torcida do Flamengo com o Corinthians juntos, né? E eu confesso que eu abandonei o Velho Testamento durante muito tempo. Até que eu fiz o MBA aqui na igreja e conheci o seu livro, Cláudio, Conexões. Cláudio não gosta muito que a gente fala dele, não. Né? Nem divulgar as coisas, né? Mas olha, para mim o livro Conexões do Cláudio foi o meu resgate do Velho Testamento, porque como o próprio livro fala, né? Eu comecei a fazer as conexões do Cristo do Novo Testamento com o Velho Testamento, e não tem jeito. Se a gente não entende, a gente se aborrece e a gente larga aqui para lá. É igual quando a gente chega em Levíticos e, meu Deus do céu, como é que eu vou ler isso daqui e que sentido isso daqui faz para mim, né? Então, depois que eu comecei a ler o Conexões, eu falei, meu Deus do céu, é muito mais precioso do que a gente imagina, né? Tudo que está lá no Velho Testamento, porque aí a gente vê Cristo atuando do início ao fim na história, né? Então, assim, uma recomendação que eu dou a vocês, né? Se há uma dificuldade do Velho Testamento, adquira o livro Conexões do Cláudio. Vai valer a pena. Na verdade, eu tenho alguns livros, mas eu não posso dizer que eles são meus, porque, na verdade, eu não escrevi sozinho, né? Então, por exemplo, Conexões. Conexões, no fundo, não me sentei para escrever um livro. Eu fui preparando aulas e transformei as aulas e tudo aquilo que a gente vivia na sala de aula num livro. Depois, você viveu isso junto comigo. Eu tenho um livro sobre os 4 livros de sabedoria judaica, né? Então, Provérbios, Jó, Eclesiastes e Cantares. Você viveu junto comigo. Não é um livro meu, foi uma conversa que nós tivemos lá em casa e o resultado dessa conversa é o livro. E agora, mais recentemente, nós vamos ter um livro sobre Levíticos, por incrível que pareça. Porque para mim sempre foi muito difícil ler Levítico. E agora uma chave veio no meio do caminho aí isso se transformou num livro que também passou lá por casa e assim por diante, né? Muito bem, mas eu queria compartilhar com vocês aqui a respeito desse assunto, a respeito da palavra. Eu queria conversar com vocês sobre um texto que está lá em João, capítulo 15. Muito importante você abrir junto comigo lá, Evangelho de João, capítulo 15. Como Jesus sempre faz, Jesus está ali diante de pessoas que não necessariamente sabem ler. Então ele cria imagens. E essas imagens elas vão passando pelos séculos, pelos milênios. Diz assim: eu sou a videira. Acharam? João, Evangelho de João, capítulo 1. Então, eu, Jesus, sou a videira. Eu sou a parreira. Eu sou o pé de uva, para quem quiser. O meu pai é o agricultor. Ele, o meu pai, que é o agricultor, corta, ou se você quiser, poda todo ramo que, estando em mim, não der fruto. E poda, ou se você quiser, limpa, corta, todo aquele que der fruto, para que dê
mais fruto ainda. E aí vem um ponto. Vocês já estão limpos, vocês já estão cortados, vocês já estão podados pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode permanecer, como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu queria chamar a atenção de vocês para dois aspectos. Primeiro, a imagem, e depois as expressões que Jesus usa aí. Apesar de nós estarmos no Centro-Oeste, apesar da gente estar num país que é agro, e apesar de nós estarmos no Centro-Oeste, que é uma região agro, não necessariamente a gente conhece o que é uma poda, né? Conhecem? Eu passei a conhecer porque eu gosto de vinho e eu quis entender. A parreira, a videira, o pé de uva, ele sofre duas podas. Uma poda é quando os ramos estão verdes. Então os ramos estão verdes e aí são lá podados alguns desses ramos. No entanto, tem uma outra poda, a poda seca ou a poda do inverno. Não sei se vocês já viram. Quando você olha para a parreira, olha para a videira, fala assim, nossa, ela está quase morrendo. E mesmo assim, o agricultor vai lá e poda ela ainda. Ele fala, não, agora ela vai morrer mesmo. Quem não é do ramo, quem olha para aquilo ali, fala, não, agora não sobra nada. Interessante essas imagens. Então, em dois momentos, a videira tem os seus ramos sendo podados. Tanto nos momentos em que ela está muito verde, florescente, quanto nos momentos em que parece até que ela vai morrer. Ela tem os ramos podados. Muito bem. Aí montamos a imagem. Imaginaram aí? Aí, nessa imagem de Jesus, quem é a videira? Ele está dizendo. Ele mesmo. E nós, nessa imagem, quem são? Os ramos. E Deus, o Pai, o agricultor, é quem faz a poda. Ele faz a poda quando nós estamos bem verdes, e por incrível que pareça, ele faz a poda também quando nós estamos secos. No inverno das nossas vidas, ele também nos poda. Nos dois casos, a poda, a limpeza, o corte, tem um objetivo. Qual é? Frutificar ainda mais. Ok? Muito bem. E aí o texto diz para a gente, eu fiz questão de frisar, como é que ele poda? Como é que ele limpa? Como é que ele corta? Vamos de novo? Versículo 3. Vocês já estão limpos, ou se você quiser, vocês já estão podados, vocês já estão cortados. De que jeito? Pela palavra. Olha que coisa. Então, nos verões ou nos invernos das nossas vidas, nos momentos em que nós vamos frutificar, para que a gente possa frutificar ainda mais, nós somos podados, nós somos cortados, nós somos limpos. De que forma? Pela palavra que eu tenho dito a vocês. Olha que coisa linda, não é uma imagem fantástica? Esses somos nós. Então, quando nós paramos e nós meditamos, nós refletimos a respeito das palavras de Jesus, nós fazemos isso para sermos limpos pela palavra, de tal forma que nós possamos dar mais fruto ainda, porque é no fruto que o Pai é glorificado.
Olha que coisa. Essa é a imagem. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para algumas expressões que Jesus usa aqui. Primeira delas, e essa não é tão simples, e eu não vou ser rigoroso demais aqui na história, ele usa, Jesus usando nesse exemplo aqui, ele usa a palavra, a expressão, ou a palavra, duas vezes. Originalmente, a gente já conversou sobre isso algumas vezes aqui, na verdade diversas vezes, isso sempre é uma coisa que eu particularmente gosto. Apesar do grego não ser um vocabulário tão extenso assim, os gregos tinham muitas vezes duas palavras para aquilo que a gente tem uma só. Então os gregos, embora o grego do Novo Testamento seja um grego simples, um grego comum, o grego koiné, o grego da feira, há uma riqueza nesse aspecto. Então o grego tinha duas palavras para o tempo, o grego tinha duas palavras para beleza, o grego tinha duas palavras para trabalho, e o grego tinha duas palavras para palavra. Interessante. O grego tinha duas palavras para vida, bios e zoe, a vida do corpo, a vida do espírito. E o grego tinha duas palavras para palavra. As palavras são rema e logos, que é diferente de letra. Ok? Então, por exemplo, quando a gente lê o texto de Timóteo, quando Paulo diz assim: você, Timóteo, foi educado nas sagradas letras. Aqui não, aqui nós não estamos falando de letra. Quando o povo vira para Jesus e fala assim: nossa, de onde esse carpinteiro, esse filho do carpinteiro, encontrou tanta instrução? No original, o povo está falando assim: de onde ele encontrou tantas letras? E até hoje, né, entre os antigos, uma pessoa que tem muito conhecimento é chamada de uma pessoa letrada, né? Mas não é esse o ponto aqui, ok? O ponto aqui não são as letras. E detalhe, como a gente sabe, a letra mata. Então não é de letra que nós estamos falando aqui, nós estamos falando da palavra. A palavra pode ser expressa de duas formas: logos e rema. Quando a gente lê no próprio Evangelho de João que a palavra se fez carne, é o logos se fez carne. Logos é de onde vem para nós, nos nossos dias, logotipo. Então é como se, tem que falar isso com muito cuidado, é como se a palavra logos fosse a escrita, não é a letra, é a escrita. E rema fosse o sentido mais absoluto e aplicado àquele momento. Então, por exemplo, quando a gente vê Jesus dizendo assim: olha, se alguém te tomar a capa, oferece também a túnica. Ok? A gente já falou sobre isso também. A roupa dos judeus, de uma forma geral, naqueles dias, era basicamente a capa e a túnica, que era a roupa interna. Então, a capa podia ser utilizada, inclusive, como garantia, como penhor. Tal. Então, se alguém, que você deu em garantia, tomar a sua capa, e a pessoa vier para te tomar a capa, entrega também a túnica. Ora, se a pessoa entregasse também a túnica, significaria que ela ia ficar pelada ou de cueca, se fosse um homem. Ok? Então o que Jesus está dizendo? Olha, o cara chegou para te tomar a capa, você entrega também a túnica e sai pelado pela rua? Não é isso. Então tem o logos e o rema. Tem o que ele está dizendo e tem o que ele quer dizer. Entendem o que eu digo? Então esse é um ponto fundamental. Então aqui nesse sentido, depois eu volto nisso. Mas tem uma outra expressão aqui, nela eu queria gastar um pouco mais de tempo, que é mandamentos. Que Jesus diz assim: permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês. Permaneçam nos meus mandamentos. E aí, eu tenho que falar isso com muito cuidado, a gente não ouve isso com bons ouvidos. A gente não lê isso com bons olhos. Concordam? Porque ninguém gosta de ser mandado. Concordam? Só que a expressão aqui não é essa. Não é mandamento nesse sentido, não é mandamento no sentido de quem manda. Não é esse o ponto. Quando a gente lê os 10 mandamentos, é ingenuidade nossa olhar para aquilo como se Deus estivesse nos mandando. Deus está nos orientando. São coisas bem distintas, bem diferentes. Eu acho engraçado quando algumas pessoas falam dos 10 mandamentos e dizem assim: uma parte dos mandamentos é por causa de Deus, a outra parte dos mandamentos é por causa de nós. Então, não terás outros deuses além de mim. Então, esse é um mandamento por causa de Deus. Não furtarás, esse é um mandamento por causa de nós. Isso é bobagem. Não tem mandamento por causa de Deus. Todos aqueles mandamentos são em favor de nós. Vou repetir. Deus
não precisa de que nós façamos alguma coisa para Ele. Quando ele diz não adore outros deuses, ele não está pensando nele, ele está falando a respeito de nós, porque isso não é bom para nós. Entenderam? E aí, nesse aspecto, né, eu acho que o sábado é icônico. Porque o que é o sábado? O sábado está lá. Guarda o sábado, esse é um dos mandamentos. E a gente olha para isso e transforma isso em algo como se Deus estivesse querendo que a gente guardasse o sábado por causa dele. Entendeu o que eu digo? A gente transformou um mandamento que era uma orientação em alguma coisa que nós fazemos para Deus, como se Deus precisasse do nosso sábado. Eu vou repetir. O que era o sábado? A palavra sábado, que para nós é um dia da semana, para o judeu era um momento, era um estado. Então, era uma cena linda, inclusive, na sua origem. O sábado era um negócio muito bonito. O sábado, o que era? Na hora que a primeira estrela surgisse no céu, no final do dia, porque para nós o que é final do dia, para o judeu é o início do dia, porque ele não conta o dia de manhã até a tarde, ele conta o dia da tarde até amanhã. Meio esquisito, né? Mas é uma questão cultural. Então, quando surgia a primeira estrela ali, na sexta-feira, uma pessoa subia na cidade, qualquer que fosse a cidade, na aldeia, o que quer que fosse, e tocava o shofar, ele tocava a trombeta, vamos colocar assim. Muito bem. Quando ele tocava a trombeta, os camponeses estavam mais distantes, ouviam, paravam e iam voltando para casa. Quando ele via simbolicamente uma segunda estrela, ele tocava pela segunda vez. E aí os comerciantes que estavam na cidade também iam fechando ali a barraquinha e iam voltando para casa. Quando ele tocava pela terceira vez, estavam todos em casa, ao redor da mesa, e aí já estava meio escuro, e aí todo mundo acendia a lamparina na mesa. E aí a expressão era: o sábado brilhou. E todos se reuniam ao redor da mesa para uma refeição em família. Olha que cena linda. Olha que cena mais linda. Então, de repente, todo mundo vai, numa época em que as pessoas não paravam de trabalhar, eram 7 dias de trabalho. Então surge esse momento e as pessoas param e acendem o sábado ao redor da mesa. Muito bem. Só que a partir de um determinado momento, aquilo passou a ser algo que você tinha que fazer para Deus. Se você não fizesse, Deus ia ficar com raiva, como se Deus precisasse do sábado. Ainda bem que Jesus vem e diz as suas palavras. Ele diz assim: o sábado foi feito em função do homem ou o homem em função do sábado? Olha que pergunta importante. Então, isso a gente pode extrapolar para todos os mandamentos. Os mandamentos são em função do homem ou o homem foi criado para os mandamentos? Entenderam? Essa é uma pergunta importante, mas eu queria voltar aqui. A palavra que Jesus usa para mandamentos é muito legal. É uma palavra que no seu original é telos. Telos é uma palavra que fica muito famosa nos nossos dias aqui. É no sentido de intensificar. Telos é propósito. Então, olha, os mandamentos dos quais Jesus está falando aqui têm a ver com o propósito ou os propósitos que Deus tem para nós. E telos também significa consumar, de tal forma que quando Jesus estava na cruz e diz assim, está consumado, ele diz tetelestai, ou uma intensificação do telos, ele diz assim, meu propósito está cumprido. Olha que coisa forte. Olha que coisa interessante. Então, quando Jesus diz assim para a gente, guardem os meus mandamentos. E os meus mandamentos têm a ver com o amor, porque o sentido de toda a lei é o amor. Então, quando eu digo para vocês, obedeçam os meus mandamentos, ele está dizendo assim, cumpram o propósito de Deus na vida de vocês. Então, nós não amamos por causa de Deus, nós amamos porque nós fomos feitos para amar. E quando nós amamos, nós cumprimos o propósito de Deus nas nossas vidas. Não como quem apresenta para Deus alguma coisa, mas como quem encontra na vida alguma orientação e algum sentido. Ou, se você preferir, algum propósito. Ou, se você quiser, um propósito último, a consumação de todos nós. Então, os mandamentos, como Jesus está colocando aqui, não é no sentido de quem faz algo que Deus está mandando. É no sentido de quem faz, que percebeu qual é o sentido, qual é a direção, qual é o propósito. Entenderam? São palavras muito fortes. E aí, ele termina dizendo, se vocês obedecem aos meus mandamentos, vocês me amam.
e são meus amigos. E aí Jesus faz essa união esquisita entre mandamento e amizade. Mas, na verdade, amigo é assim mesmo, né? Porque amigo não pede. Amigo manda. Isso serve na ida, isso serve na volta. Muito forte, né, gente? Significativo isso, né? Essas são as palavras de Jesus. É esse o sentido. Então, durante esse ano, essa é só uma conversa inicial, eu tenho certeza que o Paulo Júnior ainda esse ano vai trazer algumas reflexões a respeito disso, mas esse é o ponto. Que tal a gente ler a palavra e se permitir ser lido por ela? Que tal? À medida que nós formos lendo, nós façamos isso. E aí, eu quero terminar dizendo, a leitura da palavra, ela ganha outra profundidade e outra expressão quando ela sai do universo de quem está pessoalmente lendo e quem se propõe a ler 2 ou 3. Eu queria fazer esse convite. Convite sério. A gente vai repetir esse convite ao longo do ano aí. Que você se abra para a leitura e se permita ler na comunhão. Na comunhão do Espírito, a palavra ganha outra profundidade e outra dimensão. É totalmente diferente, são coisas totalmente distintas. É bem verdade, quando eu leio, por exemplo, o texto que eu li hoje na abertura aqui, o texto de Isaías, é um texto que tem me consolado na minha leitura. Mas outra coisa totalmente diferente é se eu me sentar com o Damon, como a gente já fez algumas vezes, e por isso que eu te chamei aqui, porque você é um exemplo disso, a gente ler junto. E aí, Damon, o que você acha a respeito? O que você leu a respeito? E aí, o que você tem para falar a respeito do que nós estamos falando aqui? As reflexões que o Cláudio traz para nós são sempre muito edificantes, né? E é uma mudança de chave mesmo na nossa cabeça. Quando a gente começa a refletir de que os mandamentos de Deus é para o nosso bem, não é por necessidade de um Deus carente, não é verdade? E o que a gente mais aprende aqui é exatamente a refletir a esse respeito. E quando a gente começa a levar também todas as outras coisas, por exemplo, o dízimo, as ofertas e tudo mais, né? Que não é porque Deus precisa. Deus não tem necessidade de absolutamente nada nosso. Nós é que carecemos dele o tempo inteiro, né? E essa mudança de pensamento é uma coisa que a gente não acontece de uma hora para outra, né, Cláudio? São muitos momentos de reflexão, sentando, conversando, no pequeno grupo, muitas vezes que a gente leva as nossas angústias, as nossas aflições, dificuldades, porque muitas vezes a gente lê, não entende, muitas vezes, mas através do compartilhar, Deus vai trazendo a revelação, tudo aquilo, né? E às vezes é tão interessante quando a gente se encontra para comentar, para ler a palavra juntos, porque muitas vezes a gente acha que a gente sempre precisa de alguém melhor, ou que saiba mais, ou que é mais culto que nós para nos ensinar. E na verdade não é isso. Não é mesmo. Porque foram em conversas informais, muitas vezes, em momentos informais, de encontros, né, que Deus foi trazendo muitas revelações ao meu coração, né? Essas conversas que a gente tem aqui aos domingos e também nos nossos encontros semanais, né, muitas vezes lá na sua casa mesmo, onde a gente chegava lá e você dava aquela introdução falando da palavra. Uma das coisas que eu fiquei mais chocado, né, num desses encontros, foi o Cláudio dando aula sobre Apocalipse. Eu falei, ai meu Deus, o que vai sair daqui, né? E quando eu comecei a entender que o mais importante é a mensagem
e não a interpretação, né? E que isso aí a gente leva para absolutamente tudo na palavra de Deus. É o que o Senhor quer nos ensinar, né? Qual é o que Deus quer trazer aos nossos corações, né? O que a graça tem a nos educar através de todas essas conversas, através de todas essas reflexões, né? E muitas vezes os nossos pensamentos ficam se coçando, querendo ouvir palavras bonitas, e muitas vezes não é isso. O que realmente chega ao nosso coração é o que Deus quer nos ensinar todos os dias, né? E são através de momentos simples, né? Momentos simples. Não através de uma pregação muito bem feita, muito bem elaborada, mas muitas vezes, quando a gente está com os nossos amigos, numa conversa aqui, numa conversa ali, Deus vai trazendo as orientações para o nosso coração, vai clareando o caminho. E essas palavras que muitas vezes a gente lê, como o Cláudio tem nos incentivado, né? Vamos fazer uma leitura. Às vezes você lê aquilo ali e não entende, mas numa sentada, numa conversa com os amigos, refletindo sobre aquele determinado assunto, aquilo dali é trazido a revelação ao seu coração, né? Então, assim, eu incentivo, inclusive, aos irmãos, né, que não estão participando, de repente, de algum pequeno grupo, de estar procurando um lugar aí durante a semana, porque só esse encontro semanal aqui não resolve, não, né? Isso aqui é só realmente um momento de buscarmos direção da parte de Deus. Mas é no dia a dia que as coisas acontecem. É quando a gente está naquela aflição e fala, meu Deus, eu preciso de um amigo, eu preciso de alguém para conversar, para me dar uma orientação, para juntos buscarmos aquilo que Deus tem para nós. E é nesses cafés, muitas vezes, que Deus nos dá essa direção. A gente senta com os irmãos, conversa, expõe as nossas dificuldades, e a palavra ela vai criando vida dentro de nós, vai sendo real. Não é somente algo intelectual, não é somente algo a nível de pensamento, mas desce até o nosso coração através dessas experiências, né? Vou te pedir para você dar licença agora, para a gente partir para a ceia. Eu queria convidar. Então, beleza, tranquilo. Você quer ficar em pé ou quer sentar? Só vou pedir para você passar para aquele tamboreiro mais alto, tá? Que eu não dou conta de sentar ali. Olha, eu estou recebendo a honra de compartilhar com esses dois aqui. Pega o tamborete mais alto lá, porque naquele eu não dou conta de sentar. Conversa muito boa, até porque também, assim, eu empenhei de estar aqui. O Cláudio até falou assim, ó, eu falei, não, faço questão de estar lá amanhã de manhã, porque a gente chegou de viagem às 4 da madrugada, 4 e pouco mais ou menos. Mas como hoje é um dia especial, estou até becado, às 11 horas a gente vai ter um momento muito especial, e tem tudo a ver com a gente estar conversando. Eu também queria, no fechamento da mesa aqui, porque a mesa tem esse propósito, ele ilustrando, eu quero usar o testemunho aqui, ilustrando tudo que foi conversado. Porque hoje, à tarde, a gente está saindo uma viagem muito importante, uma viagem quase que de volta ao mundo. Nós vamos, semana que vem, ter um encontro com líderes jovens na América, e para falar sobre responsabilidade. Como que a espiritualidade não exacerba o nosso direito, mas reforça a nossa responsabilidade. Muitas vezes as pessoas estão usando a espiritualidade para reivindicar direitos religiosos, em vez de usar a espiritualidade para assumir responsabilidade espiritual. Então nós vamos ter um encontro na América com mais de 20 líderes jovens, vamos ficar lá juntos na mesma casa, orando, tendo um tempo de comunhão. E de lá, eu e a Alana vamos viajar para a Tailândia. Então é quase que do outro lado do mundo, é uma volta mesmo, saindo daqui, passando pela América, chegando na Tailândia. E o que a gente vai fazer na Tailândia? Uma coisa que tem tudo a ver com
com a nossa vida, com a nossa história, muita gente não sabe, e dentro daquilo que a gente está compartilhando aqui. Você vê a importância. Eu não tinha a menor ideia do que ia ser compartilhado, me empenhei para vir dar um testemunho, tem tudo a ver com o que está sendo dito. A gente está aí na Tailândia para participar do encontro mundial da maior instituição no mundo que trata da questão da adoção. Então existe um movimento mundial que agrega todas as instituições possíveis na área da adoção, o espírito da adoção. Esse movimento se chama World Without Orphans, um mundo sem órfãos. A bandeira principal desse movimento é que se cada família cristã decidisse adotar um órfão no planeta, sobrariam famílias, faltariam órfãos. Não haveria mais uma criança em condição de orfandade do dia para a noite se cada família cristã resolvesse acolher em casa um órfão. Já imaginou isso? E por que eu vou estar lá? Porque há mais de 20 anos atrás a gente começou um trabalho de conscientização lá em Uberlândia sobre orfandade. Nós ficamos 11 anos falando sobre adoção. Todo encontro. Isso foi tão forte que a gente acabou assumindo no município a responsabilidade da orfandade através do movimento Pontes de Amor e também nas casas de acolhimento. Então a gente começou a identificar famílias na comunidade que gostariam de acolher. Sabe qual foi o resultado disso? Em menos de 2 anos, nós reduzimos o número de crianças institucionalizadas no município, que eram mais de 250, para menos de 40. Ou seja, mais de 200 crianças deixaram de viver na condição de orfandade. E aí, essa organização que a gente fundou lá atrás, chamada Pontes de Amor, que é cuidada pela Sara, pelo Rodrigo, que já estiveram aqui, o trabalho deles foi tão relevante no Brasil que eles fazem parte hoje da coordenação do movimento que aglutina as organizações que tratam de orfandade no Brasil. E isso foi de maneira tão relevante que eles foram convidados a fazer parte da coordenação também. Eles fazem parte lá, uma coisa nascida entre nós, hoje faz parte da coordenação mundial desse movimento aí de adoção. E aí, como isso tem a ver com a nossa história, eu fui convidado para estar lá na conferência mundial para tratar sobre orfandade, mas não apenas para participar, mas também para ser um dos preletores. Então eu estou dando esse testemunho para saber que esse movimento todo de Deus na nossa vida, que daqui a pouquinho, daqui 2 ou 3 semanas, essa congregação vai estar compartilhando uma palavra para o mundo a respeito de adoção. Amém? Então por isso que eu não podia não estar aqui. Uma palavra sobre adoção. E aí, por que foi bom demais você estar aqui? Tem aqui um físico, tem aqui um músico, e tem aqui um plantador de tomate e engenheiro. Para a gente discernir sobre isso, né? Sobre o que é a palavra na definição do processo. Muitas vezes as pessoas olham para a Bíblia e querem ter na palavra a garantia do direito e não a orientação do processo. E é aí que as pessoas estão se perdendo, porque elas vão ler a Bíblia à cata daquilo que vai validar as suas intenções e não aquilo que vai orientar os seus processos. A palavra de Deus não é para garantir o sucesso dos seus esforços. A palavra de Deus é para assegurar a legitimidade dos seus processos. Então a palavra de Deus não é um código legal de direitos. A palavra de Deus é um código genético de natureza. Por isso que as pessoas têm dificuldade com a palavra ordem e mandar. Então, quando Jesus diz: se vocês forem meus amigos, obedecerão o que eu estou mandando, não era um código de comportamento para que, se você se comportar daquele jeito, você vai receber como o Damon
recebia um prêmio se ele lesse um livro. E às vezes nós estamos criando essas regras de compensação. Isso valia para o Damon, quando ele era o quê? Menino. E talvez quando ele era menino, ele até leu o livro de Levítico, para ganhar o quê? O prêmio. Mas quando ele chegou a ser adulto, ele abandonou o Velho Testamento inteiro. Não só o livro de Levítico. Até que alguém veio tocar uma música para ele, usando os elementos que ele já conhecia, de forma harmônica, para inspirar ele a esse resgate. Então, se submeter é para inspirar as pessoas no processo. Músico, maestro. Aliás, ontem, viajando de carro com a Lana, eu sofri um certo bullying da minha esposa, mas eu estou crendo. E eu estava ouvindo uma música do Pavarotti, com um italiano lá, e eu fui tão tocado pela música que eu cantei desbragadamente a música lá. Cantei assim, entendeu? Sem nenhuma... E na total ignorância do que ela falava, mas com a certeza clara de que era algo assim espiritual e que eu precisava ouvir e cantar. E aí, na hora, num rompante de fé, falei para a Lana, já sei, vou falar para o Damon, para eu, ele e o Enzo ensaiar. Por que eu quero vocês dois? Porque tem a ver com o que eu vou falar aqui. É porque eu, tendo duas testemunhas, eu consigo, orientado por eles, disfarçar minha incompetência. Aí eu pego a minha competência, associo em submissão à habilidade deles e partilho a harmonia. A música é Va Pensiero. Essa é uma música, depois eu fiquei até muito tocado, porque essa é uma música da hinologia hebraica que os escravos exilados cantavam com saudade da pátria. Agora pensa, cara. E eu estou compartilhando isso para você entender a lei. Que não é uma regra. Porque se fosse uma regra, eu não tinha entendido nada. Mas como não é uma regra, eu me submeti ao movimento da canção. E mesmo que de forma inconsciente, eu fui sendo orientado pelo que ela dizia, mesmo sem entender uma letra, eu recebi a palavra. Olha que coisa linda, Cláudio. É isso. É isso. E às vezes as pessoas estão tentando entender a letra, sem receber a palavra. Não é para você entender a letra. É para você abrigar no seu coração a palavra e ela, como semente, vai gerar em você a virtude. Mesmo que você não entenda. Falando com o físico, do mesmo jeito que tem aqui a harmonia, que conduz ao conhecimento, mesmo que você, às vezes, momentaneamente não entenda, existe uma lei na física que é confusa. Até o Einstein ficou meio perturbado com essa lei. Ela chama movimento browniano. E lá na definição do movimento browniano, eu acho fantástico. Ele fala assim, o movimento browniano define o movimento de pequenas partículas nas suas pseudo-trajetórias. Eu acho legal uma coisa da física dizer que a trajetória é uma pseudo-trajetória. A partícula está pensando que ela está fazendo um caminho, mas na verdade existe uma força conduzindo ela num caminho que ela nem pensa. Aleluia, irmão. Hã? Exige fé. Não, fala aí, físico. Exige fé. Se isso não acaba com a cabeça do cara, na física, existe um movimento chamado browniano que diz que a trajetória é pseudo-trajetória. O caminho se impõe à trajetória. Isso quer dizer o seguinte, que num fluxo líquido, num movimento fluido líquido,
as pequenas partículas vão chocando umas com as outras, igual você com essa sogra, com seu cunhado, com sua mulher, essas pequenas partículas, acreditando que são definidoras do seu próprio caminho, os seus choques e conflitos acabam fazendo com que elas, em trajetórias diferentes, alcancem o mesmo destino. E para piorar a nossa cabeça, ao mesmo tempo, independentemente da trajetória ser diferente. Aí é para lascar. Por que exatamente? Porque são pseudo-trajetórias, algumas irão mais rápido e outras mais lentas. Glória a Deus, amado. Por isso que quando Jesus falou da mesa, a mesa era para iluminar o movimento, a mesa era para que o nosso movimento não fosse sem orientação. E aí Jesus diz assim, sabe o que é o problema de vocês? É que vocês entenderam a mesa para comer. A mesa nunca foi para comer. Fosse para comer, você nascia porco. Se fosse para comer, você nascia vaca. Melhor ainda, se fosse para comer, você nascia passarinho. Por isso que Jesus falou assim, se você anda preocupado com o que você vai comer, reencarna passarinho pelo menos uma semana. Porque o rei Nabucodonosor, um dos homens mais poderosos da história, para ele entender o sentido da vida, ele teve que dormir gente e reencarnar mula, jumento. Nasceu pelo no Nabucodonosor. E Deus falou assim, Nabucodonosor, para você entender o sentido da vida, vai pastar. Vai comer capim. Porque se fosse só para comer, se Deus quisesse resolver só a sua necessidade, você nascia jumento, porque capim se acha em qualquer lugar. Você não precisava trabalhar, não. Trabalho nunca foi pela comida. Porque Jesus falou, pela comida, pede para reencarnar passarinho, porque o passarinho não trabalha e come. E nem precisa guardar num celeiro, preocupado se os filhos dele vão comer amanhã. Pede para Deus matar seu filho e reencarnar pardal. Só para você ficar despreocupado com o futuro dele. Pede para Deus reencarnar seu filho planta. Que sem trabalhar nada, veste roupa melhor do que Louis Vuitton. Entendeu, não? Por isso, maestro, qualquer um pode tocar aquilo lá desafinado? Claro que pode. Você quer continuar tocando desafinado? Não é proibido. A lei nunca foi uma regra. A lei nunca foi uma proibição, nem um impedimento. A lei era para revelar uma impossibilidade. Toca o seu instrumento do jeito que você quiser tocar. Ué. Pega o seu violão, você não dá conta de tocar, corta as cordas. Inventa o seu violão. Compõe a música que você quiser. Você não está proibido. E nem é impossível. Não é um impedimento, não é proibido. Só que você não vai estar em harmonia com aquilo que a vida significa. Você vai estar em constante conflito, não é com os outros, não, nem com Deus. Você vai estar em conflito consigo mesmo. Sabe por que você tem tanta dificuldade com os outros? Não é porque você tem dificuldade com os outros. Sabe de onde vem a nossa dificuldade com os outros? Dos conflitos que a gente tem com a gente mesmo. Porque a gente resolveu criar as próprias leis. Preocupa não.
apesar dessa bagunça toda, para sua surpresa, talvez lá no fim, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo. Só que com a infelicidade de ter feito essa trajetória sem nenhuma consciência do que ela significa. O amor não era uma obrigação, nunca foi uma regra, e nunca foi para Deus ficar satisfeito com a gente. A lei do amor é só para que a nossa vida tivesse sentido, e não que você existisse de maneira aleatória para depois descobrir lá no fim que, apesar de todas as que você fez, provavelmente você vai ter chegado aonde? No mesmo lugar. E duro, sem ter aprendido nada. Sem ter se transformado de forma consciente na pessoa. Glória a Deus. A palavra é para orientar e não para regular. Não é uma ordem a ser cumprida, é uma orientação a ser seguida. Toca do jeito que você quiser, ué. Por isso que eu não sou bobo. Vou ensaiar e vocês vão ver isso aqui. Essa é uma palavra empenhada? Palavra empenhada. Amém? Nós vamos cantar essa saudade da terra. E aí eu vou te ensinar um segredo. Eu vou pegar dois caras muito bons, vou me meter no meio deles, e a perfeição deles vai cobrir as minhas limitações. Vocês vão ser arrebatados com a minha interpretação. Amém? Amém. É isso. Porque pela boca de duas ou três testemunhas, uma verdade é estabelecida. Eu vou entrar aqui no meio de dois caras bons e seguir o quê? A orientação dele. Acabou, amado. Amém. Quero ver quem vai proibir eu de realizar esse sonho, rapaz. Só Deus vai ter o poder de dizer não para mim. Pronto. Eu não vou estar na dependência de quem acha, não vou estar na dependência de quem acredita, não vou estar dependendo de quem gostou, porque só vai ter uma pessoa capaz de dizer que isso não vai acontecer. O Senhor. Amém? Vá pensando, vá penseiro, vai cantar a saudade que o seu coração sente de voltar para a terra e para o lugar onde Deus te fez, para ser a pessoa que você foi feita para ser. Vá viver essa orientação. Existe um plano que, se você parar de lutar contra ele ou ficar obedecendo sem entender, esse plano da mesa vai devolver a você o senso de ser família. Amém? Então nós vamos repartir o pão, não é porque isso é uma lei, não é porque isso é uma regra, não é porque esse pão vai te dar um poder extremo. Não, é só porque ao partir esse pão nós estamos declarando que nós nos pertencemos e que nós decidimos viver em comunhão. A mesa da sua casa não é para matar a fome dos seus filhos e nem para garantir que ele vai para a escola de barriga vazia, para ser um escravo de barriga cheia. A mesa da sua casa é só para ele lembrar todos os dias que ele tem família e de que ele não está sozinho. Que ainda que ele momentaneamente cante desafinado, amém?
aqueles que já se afinaram vão fazer com que o canto dele faça sentido. Porque ele não está tentando cantar sozinho. Você nunca imaginou que ia ter aula de física e música junto para falar de palavra que orienta a nossa vida. Eu estou aqui arrebatado, glória a Deus. Então vamos repartir o pão, o cálice, e depois, pelo amor de Deus, vocês põem a mão na minha cabeça e me enfia lá na Tailândia, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Benção, vamos repartir o pão, o cálice, vai recebendo aí, vai compartilhando com alguém, e assim que todos tiverem compartilhado, você já pode pegar, repartir, comer, não tem um rito não, aqui cada vez a gente compartilha a ceia de uma forma própria para cada dia, tá bom? Você já pega o pão, não precisa esperar, reparte com alguém, abençoa, e no final nós vamos orar juntos. Ah, não acredito que vai sair. Hã? Tá pronta? Não, hoje eu não vou me atrever não, eu só vai ser assim um teste, vocês verem do que eu tô falando esse negócio. Só para vocês serem arrebatados igual eu fui. Às vezes nós fazemos até um coral. Se alguém se candidata a vir cantar junto com a gente, nós vamos montar um coral aqui. Pode ser? Pode. Vamos fazer um negócio? Um canto bem coral? Fica lindo isso. Em cima dessa proposta? Sim. Então manda bala aí enquanto está sendo repartido o pão e o vinho aí. Pra vocês verem do que eu estou falando. Você já pode repartir tudo aí, o pão, o cálice, comunhão, é a mesa da comunhão da partida. Giordano le rive saluta, il Sione le cori atterrate. Oh mia patria, se bella e perduta, oh mio bravo
amigo, Dalma, agora você entendeu porque que você tinha que estar sentadinho nessa cadeira desde o começo, né? Não é, Cláudio? Rapaz, agora não. Amados, presta atenção. Eu queria que todo mundo prestasse atenção. Como que é belo, é rico, você simplesmente se submeter ao movimento. Você sabe como é que essa música termina? Qual que é a última frase que foi cantada ali? Do que fala dessa saudade, uma referência de caminho e tudo mais? Vou explicar para você. Na prática. Sabe como é que termina essa música? Tudo isso que está cantando lá é o seguinte. Vem cá, segura o microfone aqui para mim. É acrescentar virtude ao sofrimento. Sabe o que isso significa na prática? Aquilo que poderia ser dor e sofrimento se transforma em virtude. Sabe por que a gente não está conhecendo virtude? Porque a gente está pegando a dor para satisfazer uma necessidade. E não entender que a dor só faz sentido se ela se transformar em virtude. É assim que terminou essa canção. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Acrescente virtude ao sofrimento. Senão não fará o menor sentido. Porque o pão nunca foi para comer. Ele foi para ser partido. E houve muito sofrimento para ele chegar até aqui. O grão foi moído. O ramo foi cortado. O grão foi moído. Foi assado. Foi partido. Para significar toda a trajetória que leva à virtude. Então isso nunca foi uma ordenança para ser obedecida. E sempre foi um caminho a ser seguido. Amém? Amém. Glória a Deus. Ora por nós aqui agora. Amém. Amém. Vamos orar pelo pão partido. Isso, por favor, de pé. Vamos fazer 2 orações aqui. Primeiro, agradecendo ao pão, agradecendo ao cálice. Muito obrigado, Pai. As nossas fomes e as nossas sedes são resolvidas não no comer o pão e nem no beber do cálice, mas em compartilhar do pão e compartilhar do cálice. Muito obrigado, Pai. Que a gente possa entender isso, que as nossas sedes e as nossas fomes mais profundas são saciadas através do compartilhar uns com os outros. Em nome de Jesus. Agora eu vou te pedir para você levantar suas mãos em direção ao Paulo Júnior aqui, porque ele não vai só, ele leva com ele os nossos corações. Amém? A palavra é a palavra que vai passar por ele, mas é uma palavra que sai de todos nós aqui. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito flua através da vida do Paulo Júnior, por onde quer que ele esteja, mas em especial a respeito dessa palavra que ele tem encarnado há tantos anos, adoção. Que essa palavra nos lábios dele seja um jorrar do teu Espírito para todas as pessoas que estão ali e para todo o mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, valeu. Amém. Uma boa semana para todos, amém, amados? Vamos em paz.